Ok, pessoal, de volta. Como se diz em espanhol, volvimos. Bora lá? Chama aí os colegas, as colegas, se é que o pessoal já não voltou, se é que já não está todo mundo aí em sala de aula, para a gente concluir a nossa revisão de hoje, né? Para quem está chegando agora, buenos dias, bueníssimos dias. Eu sou o professor List, essa é uma aula de espanhol. A gente está fazendo revisão para a prova bimestral, né? As aulas ao vivo, elas vão até o dia 12, a próxima terça-feira, né? Terça-feira da semana que vem. Dali para frente vocês fazem as provas bimestrais. E hoje a gente está fazendo a nossa revisão, já que na quarta-feira da próxima semana os professores estarão, coisa boa, hein? De férias. Tirar um descanso, né? Tirar um descansozinho para a gente voltar em agosto com todo o gás, né? E o segundo semestre promete. Segundo semestre tem coisa, né? Tem aula, tem eleição, tem Enem. Vai ser um segundo semestre animado. Vamos lá então, vamos continuar, porque tem coisa ainda para a gente ver. Então, essa questão é tranquila. Marca a opção onde há. Agora tome cuidado para você não confundir com a palavra esdrújula. Na dúvida, separa e conta as sílabas. Eu quero que você marque aonde há uma palavra sobre esdrújula, ou seja, aquela que vai ter a quarta sílaba tônica. Vou fazer como a gente estava fazendo. Vou marcar 1 minuto para que vocês façam uma questão. Renan, 1 minuto. Então, nessa questão, a gente pede que você marque a sobresdrújula. Aquela palavra que vai ter a sílaba anterior à esdrújula, né? Eu tenho aqui, ó, jóvenes, que é uma esdrújula, oxígeno, que é uma esdrújula, bésame, que é uma esdrújula. Aí tem pidiéndomelo e arráncate. Aqui, ó, é arráncate. Então, arranca-te quer dizer mais ou menos sai daqui, sai de perto, na letra E, tá? Arranca-te. Resta a letra D, que vai ser pi, dien, do, me, lo. 1, 2, 3, a quarta sílaba tônica. Na dúvida, separe, conte as sílabas. Não vá achando que só a palavra é grande, tem que ser essa aqui. Não custa nada, né? Você gasta mais um pouquinho de tempo para não perder a questão. Terceira questão, a resposta dela é a letra D. Quarta questão. Essa é interessante. Quando eu falei de acentuação, eu falei de palavra heterotônica. O que é uma palavra heterotônica? É uma palavra que vai ter sílaba tônica diferente do português. A palavra tem o mesmo significado, a escrita é praticamente a mesma. O ponto de divergência é a sílaba tônica, como é, por exemplo, a palavra democracia,
no lugar de democracia, academia no lugar de academia. Aqui a gente tem uma palavra heterotônica, ou seja, tem a sílaba tônica diferente, né, do português. Você é capaz de identificar? É só ler que você identifica. Renan vai marcar para a gente também 1 minuto, Renan. Letra A, olha o acento. Em português, você fala futebol. Em espanhol, futebol. Futebol. Em português, futebol. É a letra A. É a palavra heterotônica. Na letra B, pava é uma palavra que não tem em português. Em espanhol, pava significa chaleira, né? Essa palavra não tem em português. Caça, mesma sílaba tônica. 6 se pronuncia igual. Exército é exército. Então, a palavra que tem a sílaba tônica diferente do português é futebol. Está inclusive acentuado. Mais uma vez eu quero... Ah, não, essa aqui já foi, a gente já fez, tá? Tá repetida, é a letra D. Aqui também a gente já fez. Tá repetido, ó, árbol. Já foi feito, tá? Tá duplicado. E aqui eu vou falar sobre advérbios, tá? Se tem advérbios aqui, é porque deve ter uma questão de advérbios na prova de vocês. Começo falando dos advérbios de lugar. Se pede para você identificar um advérbio de lugar e você por acaso tem alguma dúvida, não sei, é só você perguntar donde, que aí você encontra o advérbio de lugar. Donde? Achou resposta? Achou o advérbio. Então a gente tem, ó, aqui e acá, que significa neste lugar, perto de quem fala. Isso aqui era para ser assim. Aí, que significa nesse lugar, perto de com quem se fala, com H, tá? Agir e ajá são sinônimos, significa ali, lá, naquele lugar, longe de quem fala e com quem se fala. Arriba, para cima, abaixo, para baixo. Cerca, que quer dizer perto, e o contrário, que é lejos. Delante, diante. Detrás, em cima. Debaixo, em frente. Atrás e alrededor. Alrededor significa ao redor. Estávamos alrededor de la hogueira, da fogueira, né? Estávamos alrededor. Advérbios de lugar. Advérbios de tempo, né? Os advérbios de tempo dizem pra gente quando a ação aconteceu, né? Quando a ação aconteceu. Se eu pergunto quando e identifico resposta, tem um advérbio de lugar. Ahora quer dizer agora, luego, logo, mañana, amanhã, hoy, hoje, ayer,
ontem, anteayer, anteontem. Ayer, ontem, anteayer, anteontem, antes de ontem. Antes, e o contrário dele, que é depois. Pronto, que em espanhol, pronto em espanhol quer dizer em breve. Chegaremos pronto, chegaremos em breve. Tarde, e o contrário dele, que é temprano. Temprano significa cedo. Siempre, e o contrário dele, que é nunca. Tem aqui esse A de intrometido. Sai daqui. Nunca ou jamais, que são sinônimos, nunca, jamais. À noite, que quer dizer ontem à noite, noite passada. Pessoal de Baixa Grande do Ribeiro, eu estou trabalhando, eu estou fazendo uma revisão para a prova, né? Então, toda essa primeira aula e essa segunda é revisão para a prova. Eu já falei aqui de acentuação, estou falando agora de advérbios, tá? Então, acentuação, advérbios, e acho que a gente vai falar sobre os... Acho não, tem os futuros também mais adiante. Estou revisando só assunto que vai cair na prova, tá? Para responder a pergunta do pessoal de Baixa Grande do Ribeiro. Mientras significa enquanto, portanto são assuntos que vocês já viram, né? Como é a prova bimestral, então assunto do bimestre. Todavia e a um são sinônimos, tá? Tanto todavia quanto a um significam ainda. Todavia e a um é acentuado, acento diferenciador, significam ainda. A menudo, com frequência, frequentemente. Antânio, antigamente. O ganho, atualmente. E a noite está repetido aqui, então eu vou riscar ele, tá? Porque está repetido, já apareceu anteriormente. Beleza. Advérbios de modo. Eu estou fazendo um pouquinho mais rápido, porque são conteúdos que a gente já viu, que a gente já conhece, né? Advérbio é um assunto muito tranquilo. Então, ó, advérbios de modo. Eles vão dizer para a gente o modo, a maneira, né, que a ação foi executada, como ocorreu. Perguntando como, a gente consegue identificar o advérbio de modo. Como estás, por exemplo, sei lá, estoy bien, mal, regular, assim, não me hables assim, despacio, que quer dizer devagar, e deprisa, que quer dizer depressa, rápido, deprisa. Advérbios de quantidade. Esses vão dizer para a gente, né, o quanto, né? Você pergunta quanto você acha o advérbio de quantidade. Eles vão modificar outros advérbios ou adjetivos. Então tem aqui, ó, muy e mucho, que é a mesma coisa praticamente. Muy é uma redução de mucho. Pouco, demasiado, que é demasiado, muito. Este chico habla demasiado, fala muito. Bastante, mas com acento, que é o mesmo mais do português, e o contrário de mas em espanhol é menos. Então, mas em espanhol com acento não é conjunção, é advérbio. Algo, casi, que significa quase. Solo, somente. Todo, que é tudo, e o contrário, nada. Todo, nada. Aproximadamente e apenas. Esses são alguns, né? Alguns advérbios de quantidade, que em espanhol a gente chama de cantidade. Advérbios de quantidade. Os advérbios de afirmação,
que servem para responder uma pergunta de forma afirmativa. É o caso do si, que é o sim do espanhol, ele é acentuado. O advérbio é acentuado. Significa dizer que tem outro advérbio, aliás, outro si sem acento. Esse acento aí é acento diferenciador. O si sem acento significa a conjunção condicional. Se eu tivesse tempo, eu viajaria. Então, em espanhol é si sem acento. Se eu tuviera tiempo, viajaria. Mas aqui a gente está vendo o advérbio. O advérbio ele é acentuado para diferenciar da conjunção. Si, también, ciertamente, efectivamente. Cierto, en efecto é mais ou menos de fato. Sem dúvida, sem dúvida. Verdadeiramente e claro, que é um advérbio que se usa muito em espanhol para afirmar. Claro. Advérbio de negação, que serve para a gente negar, né? Ou para mostrar desacordo com quem você está falando, né? Para mostrar desacordo com o outro hablante. Veja, no é o não do espanhol. É curtinho, né, em espanhol? O sim e o não, si e não. No, né? O, no. Jamás, nunca. E tampouco, que serve para confirmar uma negação. Eu não vou sair de casa. Hoje não vou sair de casa. Eu tampouco. O que eu quero falar com eu tampouco? Que não vai sair de casa, né? Tampouco eu vou sair de casa. Advérbios de dúvida. Dúvida em espanhol se diz, ó, duda. Advérbios de duda. Se usa para indicar um sentido de dúvida ou vacilação sobre a ação da frase. Quizás, com S ou sem o S, quizás ou quizá, significa talvez. Ou, se você preferir, quizá, porque existe esse advérbio em português. Quizá eu viaje nas férias. Quizá eu viaje, talvez eu viaje. Acaso, provavelmente e talvez, que em espanhol é escrito assim. Talvez. Bom, chegamos nos exercícios. La escuela não está tão cerca de minha casa como havia pensado. Qual o significado em português do advérbio destacado na frase? Com vocês. 1 minuto, Renan. Questão fácil, né? Cerca em espanhol, deixa eu ver se está animado. Tá não. Cerca em espanhol significa perto, né? Qual seria o contrário de cerca? Lejos, né? Em português, longe. Então responde a letra D.
né? Não quer a tradução? Cerca, perto. 2. Marque a opção que dá a ideia de quantidade. Eu vou responder essa aqui logo, pra gente chegar logo no próximo assunto, tá? Mas tá na cara, não tá? Ideia de quantidade é de come mucho. Letra A. Bom, e aqui eu vou falar do futuro imperfeito. Eu não vou ler todo o slide, porque esse assunto eu trabalhei recentemente. As últimas 2 semanas eu fiquei trabalhando futuro aqui com vocês. E o que a gente chama de futuro imperfeito é chamado de imperfeito. Essa palavra imperfeito é usada porque a gente está falando de uma ação que ainda vai acontecer. O futuro imperfeito também pode ser chamado de simples, como diz aqui o enunciado, ó. Futuro imperfeito ou futuro simple. Por quê? Porque só se usa um verbo. É a forma de futuro mais parecida com o português. A gente está falando de uma ação que ainda vai acontecer. Veja o meu exemplo. Chegaremos tarde a la clase de espanhol. Chegaremos tarde à aula de espanhol. Chegaremos tarde a la clase de espanhol. E o futuro imperfeito, ele é muito simples de formar, porque a gente pega o verbo no infinitivo, né? A R, R e R, e acrescenta as terminações. Basta añadir, acrescentar as terminações. Você viu isso aqui recentemente em sala de aula. Então, ó, cantar, que termina em AR, cantaré, cantarás, cantará, cantaremos, cantareis, cantarão. Essa partícula de vermelha, que eu chamo de desinência, ela tem a função de me dizer quem praticou a ação, quem é o sujeito, né? Eu cantaré, tu cantarás, ele, ella, usted cantará, nosotros cantaremos, vosotros cantareis e ellos cantarão. Essa desinência serve para conjugar verbo terminado em ER e para verbo terminado em IR. Repare que são as mesmas. Para beber, eu falo igual. Beberê, beberás, beberá, beberemos, bebereis, beberão. Partir, partirê, partirás, partirá, partiremos, partireis, partirão. Não é bem tranquilo isso aqui? E não é praticamente a mesma coisa em português? Eu cantarei, tu cantarás, nós cantaremos. Então é tranquilíssimo, pessoal. Se ligue só no nome, chama futuro imperfeito. Por que imperfeito? Porque é uma ação que ainda vai acontecer. Alguns verbos são irregulares. Eles vão sofrer alteração no radical. Como é o caso do verbo poder, o radical fica assim, ó, P-O-D-R. Mas a desinência, o que é desinência mesmo? Essa partícula aqui, né, ó, o sujeito do verbo. A desinência é a mesma dos verbos regulares. E, as, a, emos, eis, an. Então, ó, poder, podrê, podrás, podrá, podremos, podreis, podrão. O verbo a ser, igual. Essa raiz vai ser igual para todo mundo. Are, arás, ará, haremos, hareis, harán. Yo haré mis tareas. Nosotros haremos una excelente prueba de español. Decir, ó raiz, diré, dirás, dirá, diremos, direis, dirán. Saber, ó raiz irregular, sabré, sabrás, sabrá, sabremos, sabreis, sabrão. O verbo haver. Aqui o verbo haver, ele vai servir para a gente construir o outro futuro, que é o futuro perfeito. Então, ó, abre, abrás, abrá, abremos, abreis, abrão, ele vai servir como verbo auxiliar para formar o futuro perfeito, tá? Tener, que é o verbo ter, tendré,
tendrás, tendrá, tendremos, tendréis, tendrán. Poner, pondré, pondrás, pondrá, pondremos, pondréis, pondrán. Querer, querer, querrás, querrá, queremos, querreis, querrão. Esse é o futuro imperfeito, tá? Bora praticar? Assinale a alternativa correta usando o futuro imperfeito do indicativo em espanhol. Vou marcar para vocês. 1 minuto, Renan. Então, qual que é a resposta? O verbo poder é um verbo irregular. Então, las chicas, ellas, no podrán salir de casa, né? Não podrán. Questão 2. A mesma coisa. Peço que você marque o futuro imperfeito. Vou contar aqui para vocês, Renan, 1 minuto. Então, futuro imperfeito. Ele com seus amigos para unas copas. Para unas copas, copa quer dizer taça. Então, para unas copas, para tomar uns drinks, né? Então, ele se reunirá. Verbo em terceira pessoa. Aqui a gente vai responder junto, tá? Para a gente chegar no próximo conteúdo. Vosotros os casareis el próximo mês, né? E o futuro perfeito. O futuro perfeito é chamado de futuro perfeito porque, embora seja futuro, ou seja, algo que vai ocorrer, quem fala dá como certa a ação. Por exemplo, na próxima semana, a estas horas, estarei de férias. É certo, né? Estarei de férias. Mas só é na próxima semana. Eu estou falando de algo futuro, que eu dou como certo. É para isso que serve o futuro perfeito do indicativo. Mas quando eu digo estarei, né? Em espanhol, né? Eles vão usar 2 verbos. Não é isso?
que é o verbo haver, verbo auxiliar e o verbo principal no particípio. Aqui é interessante quando ele fala bem assim, são utilizados para falar de fatos, hechos, que ainda não foram finalizados, ainda não ocorreu, mas que serão realizados em algum momento do futuro. Ou seja, quem fala dá como certo. Exemplo, dentro de 2 meses habré terminado mi curso de alemão. Dentro de 2 meses terei terminado, né? Meu curso de alemão. Este tempo verbal é formado pelo futuro imperfeito do verbo haver, portanto são 2 verbos. É o verbo haver conjugado no imperfeito e o verbo principal, o verbo da ação, no particípio, conforme está aqui nesse quadro. Esses foram os últimos assuntos que a gente trabalhou nesse semestre, pessoal. Acho que semana passada eu ainda estava falando um pouco sobre isso aqui, fazendo alguns exercícios. Então, o verbo haver é o que tem a função de dizer quem praticou a ação, né? Tá aqui a conjugação dele. Yo habré, tú habrás, él, ella, usted habrá, nosotros, nosotras habremos, vosotros, vosotras habréis e ellos habrán. Beleza? Só que o verbo haver, ele não diz o que aconteceu. Ele fala quem praticou a ação. Quem é o sujeito? Ó, yo habré. Habré o quê? Aí eu preciso de um verbo no particípio para indicar qual vai ser a ação. E o particípio, ele é impessoal. É a mesma forma para todas as pessoas. Ele é impessoal porque ele não concorda com ninguém, não tem uma pessoa para ele concordar. Não está em primeira pessoa, segunda. Tem uma única forma. Então, se for o verbo conocer, yo habré conocido, tú habrás conocido, él habrá conocido, nosotros habremos conocido, vosotros habréis conocido e ellos habrán conocido. Fica com a mesma forma. Para verbo terminado em AR, amar, eu acrescento ado ao radical. ER e IR, eu acrescento ido. Conocer, que termina em ER, conhecido, né? Venir, venido. Mas nós temos alguns particípios irregulares. É o caso do verbo abrir, que o particípio é abierto. Isso aqui tudo a gente viu. A gente viu nos pretéritos. Particípio não é um assunto novo, né? E sempre aparece para a gente ou nos verbos ou nos textos. Então, ó, abrir, abierto. Decir, que é o verbo dizer, dicho. Devolver, devuelto. Escrever, escrito. Hacer, hecho. Imprimir, impresso. E morir, muerto. Poner, o particípio é puesto. Resolver, resuelto. Romper, roto. Satisfacer, satisfecho. Ver, visto. E volver, vuelto. Pronto. Só um minuto aqui, deixa eu só ver isso aqui. Pronto, vamos mesmo para o exercício. Quero que você marque o futuro imperfeito, o futuro perfeito. Lembra que o futuro perfeito são sempre 2 verbos. Verbo haver e o particípio do verbo principal. Renan vai marcar para vocês 1 minuto, Renan.
Resposta, pessoal. Tener yo. Se não te he chamado hoje, seguramente porque ou habré. Porque habré tenido algum problema. Cuidado para não confundir com o pretérito perfeito, que está na letra B. He tenido. Habré tenido. A questão pede que eu marque futuro perfeito. Vamos tentar a segunda? Né? Então, marco aqui também mais um minuto, Renan. Então, para então, nesse período, nessa época, né, nesse então, tu habrás salido de la escuela. Responde a nossa questão, a letra C, tá? Questão 3, marco também aqui um minuto para vocês. Renan, de novo, um minuto. Vamos lá. A questão que é que eu use futuro perfeito. Futuro perfeito são dois verbos, né? E eu indico uma ação que eu considero dada como certa. Também pode se usar para fazer uma suposição, né? De algo que se considera que vai ocorrer. Tá duplicada a questão, gente. Habré tenido, né? Habré tenido. Olha, agora que eu reparei. Mas enfim. Né? Bom, a respeito de gramática, encerra aqui a revisão, né? A parte gramatical foi revisada. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai conhecer textos que tem a ver com a prova de vocês, tá? Que tem a ver com a prova de vocês. Deixa eu ver aqui. Texto 1. Texto 2. Texto 3. Isso. A gente vai ler os textos, né? E fazer comentários, beleza? Estamos aqui porque tem a ver com a avaliação bimestral de vocês.
Rostro de Beyoncé sem maquiagem desata críticas. Eu vou ler primeiro em espanhol, depois faço tradução. Aí você acompanha comigo a leitura e vê até onde você consegue entender. Bastante distante de la sofisticación que la caracteriza, se vio a Beyoncé em um ensaio para el Super Bowl, que se realizará en Estados Unidos. La cantante, de 31 años, exhibía un rostro deslavado y sin ninguna gota de maquillaje, lo que la hizo ver bastante cansada. La célebre artista llegó con su madre, Tina Knowles, la cual fue mucho más comentada por su aspecto preocupado que a la propia cantante. A pesar de que ha sido víctima de críticas veces anteriores por la inmensa diferencia de su rostro glamoroso con maquillaje, Beyoncé ha subido a la red social de fotos Instagram bastantes imágenes que la dejan ver con un rostro limpio. ¿Acaso creerán que hasta para ir a ensayos es necesario cubrir la cara con maquillaje? No hay que olvidarse que ahora es madre, y lo más probable es que su cansancio se deba a eso. Otro de los rumores que surgieron por las recientes fotografías es que en el evento se reunirá con sus dos otras compañeras del grupo Destiny's Child. Será certo? Então o texto fala da Beyoncé, vocês perceberam, né? Do tempo que ela teve filho, né? Tempo que ela teve filho. O título diz assim: rosto de Beyoncé, da Beyoncé, sem maquiagem, desata crítica. O povo é cruel para criticar os outros, né? Bastante distante da sofisticação que a caracteriza, se viu Beyoncé, ou Beyoncé, como falam em espanhol, num ensaio para o Super Bowl, que será realizado nos Estados Unidos. A cantora, de 31 anos na época, exibia um rosto deslavado, um rosto lavado, né? E sem nenhuma gota de maquiagem. O que se fez ver, que se fez a ver, bastante cansada. Provavelmente por causa da criança, né? Criança nova, né? Chora, acorda, tem que mamar várias vezes. A célebre artista chegou com sua mãe, Tina Knowles, a qual, a mãe, foi muito mais comentada, mencionada, por seu aspecto preocupado, do que a própria cantante. Apesar de ter sido vítima de críticas vezes anteriores, pela imensa diferença do seu rosto glamuroso com maquiagem, Beyoncé subido na rede social de fotos Instagram bastante imagens na qual deixam ver um rosto limpo. E ela pergunta, né? Por acaso acreditam que até para ir a um ensaio é necessário cobrir a cara com maquiagem? Não se pode olvidar a esquecer que agora é mãe. E o mais provável é que o seu cansaço se deva a isso. Outros rumores que surgiram, rumor é um nome muito para fofoca, né? Pelas recém fotografias, é que no evento se reunirá com suas duas outras companheiras do grupo Destiny's Child. Será certo? Será verdade? Será por isso? Enfim, notícia das celebridades, né? Nada mais que isso. Texto 2.
O texto 2 é um texto publicitário. É um texto publicitário. O título dele é Brincando, que é uma falsa cognata. Porque brincar em espanhol é pular. Então, aonde você lê aí brincando, significa pulando. E você vai perceber, durante a leitura do texto, que aparecem termos de outras línguas, né? Por ser um texto publicitário, a gente precisa lembrar que o texto publicitário, ele busca se identificar com o público-alvo. Porque você quer vender um produto, você quer vender uma ideia, então você tem que procurar uma identificação com o público-alvo. E aí você recorre às estratégias, né? Para que haja essa identificação e o público consuma, compre, venha a aderir à proposta do texto. Então, brincando, ó, pulando. Cangurus chega a México, com desenho atlético, pero muy fashion. Tiene un toque vintage, con diferentes formas y combinaciones de colores. Lo más cool de estos tenis es que tienen bolsas para guardar chaves o dinero. Son ideales para hacer ejercicio y con unos jeans obtendrás un look urbano. Cangurus, que é o nome do produto, é um tênis, chega ao México com desenho atlético, mas muito fashion. Tem um toque vintage, retrô, né? Antigo, com diferentes formas e combinações de cores. O mais cool, legal, né, destes tênis é que tem uma bolsinha, um bolso, né, para guardar chaves ou dinheiro. São ideais para fazer exercícios. E com um jeans obterás um look, um visual, né, urbano. Cangurus, tá? Então é a publicidade de um tênis. Por último, la cueca chilena, outra falsa cognata, porque cueca aqui tem significado diferente do português. Será que você consegue sacar pela leitura? La cueca chilena. La cueca es la danza nacional de Chile, la protagonista de las celebraciones y festividades criollas. Su origen no está claramente definida, ya que investigadores la vinculan a culturas como la española, africana, peruana, así como también a la chilena. La rutina de esta danza encuentra, según algunos folcloristas, una explicación zoomórfica, que es un O, por provenir de la cueca, concepto con el que se hace referencia a los movimientos que hace una polla cuando es requerida por el gallo. Es por ello que el rol del hombre en el baile se asemeja a la rueda y al entusiasmo que pone el gallo en su conquista amorosa. La mujer, en cambio, sostiene una conducta más defensiva y esquiva. É uma dança, né? Então, ó, La Cueca é a dança nacional do Chile, a protagonista das celebrações e festividades criolhas. Criolho, em espanhol, criolha, eles chamam tudo que tem origem espanhola, né? O que veio da Espanha e, obviamente, houve uma adaptação, né? Para a colônia, para o Chile, para os países que foram colonizados por espanhóis, né? Então, festividades criolhas. A palavra é essa, criolho, criolla. Sua origem não está claramente definida, já que pesquisadores a vinculam à cultura espanhola, a culturas como a espanhola, africana, peruana, assim também como
a chilena. A rotina desta dança encontra, segundo alguns folcloristas, uma explicação zoomórfica. Zoomórfica, forma de bicho, né? Por provenir de la cueca, conceito com o qual se faz referência aos movimentos que uma galinha, uma poja quer dizer uma galinha, os movimentos que faz uma galinha quando é requerida pelo galo. A dança é inspirado no galo e na galinha, né? Quando eles vão acasalar, quando vão, enfim. A galinha não sai correndo, vocês já viram, no terreiro, e o galo sai atrás. Então a dança é inspirada nisso. Por isso que o papel do homem na dança se assemelha à roda e ao entusiasmo que põe o galo em sua conquista amorosa. A mulher, no entanto, em câmbio, sustenta uma conduta mais defensiva e esquiva. Ora, se o homem repete, o papel do homem na dança, portanto, é inspirado no galo, e o da mulher vai ser em quem? Na galinha. Que curioso, hein? É uma dança chamada cueca chilena, é a dança folclórica nacional, né? Eles chamam de das festividades crioulas, né? Ou seja, onde eles celebram, né, a cultura, a herança colonial misturada com outras culturas também, né? O processo de colonização que vai saindo-se coisa, né? Mas quando ele fala que tem uma origem zoomórfica, é para dizer isso, né? Que é inspirado ali nesse movimento do galo e da galinha na hora da conquista deles aí. Portanto, na dança, a mulher desempenha o papel da galinha e o homem o do galo nessa festividade. Que negócio curioso, né? Que diferente, né? É isso, pessoal. Esses textos têm a ver ali com a prova que vocês vão fazer. Não sei qual foi a data que já está marcada, acho que talvez, não sei, quarta ou quinta da semana que vem, quinta ou sexta, ou quarta, quinta e sexta. Aí a escola certamente deve saber e informar para vocês. Cada escola tem aí a sua programação. O que sim é que hoje foi a nossa revisão, porque na próxima quarta-feira, semana que vem, os professores estaremos de férias. Assim que vocês têm aula ao vivo até a terça-feira, tá? Então, ó, muitíssimas graças, né, por la participación, por estarem aí assistindo aula. Boa prova para vocês. Tenham paciência. O que não estão entendendo, Baixa Grande do Ribeiro? Qual parte que vocês não entenderam, né? Essas duas aulas foram uma aula de revisão, porque na próxima semana, quarta-feira, nós, os professores do canal, estamos de férias. Aí vocês, eu não sei porque cada escola tem a sua programação. Vocês vão fazer prova quando? Aí talvez aí o diretor, o professor saiba informar melhor. Mas eu sei que a gente tem aula ao vivo, o canal tem aula ao vivo até terça-feira, né? Entendem? Ah, tá. Mas aí vocês podem pegar eu não sei se é a parte do conteúdo ou se é a parte do final do ano agora, do final do semestre. Mas está no vídeo, né? Vocês podem pegar depois no YouTube. Foram 2 aulas, né? É revisão de conteúdo que já foi trabalhado. Enfim. Boas férias para vocês. Em agosto a gente se encontra novamente, né? Todo mundo voltando aí com todo o gás para terminar, para iniciar o segundo semestre. Então, boas férias. Até o próximo encontro. Nos vemos.